Oi, irmãos. Paz do Senhor. A minha meditação bíblica hoje foi em 1 João. João tinha um propósito de esclarecer a diferença entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles homens que, mesmo estando na igreja, pertencem ao mundo. Ele combate alguns falsos mestres, né, que pregavam o docetismo, queriam diminuir a divindade de Cristo, né, e não acreditavam no amor. O plano de fundo é esse combate às heresias. Havia muitos ensinos que eram contrários ao Evangelho de Cristo. Veja no versículo 6, começa, se dissermos, né? E no 8, ele começa, se dissermos que não temos, e no 10 também, se dissermos que não temos. Eles falam ali no 6 que se dissermos que temos comunhão e andamos em trevas, nós estamos mentindo, né? Quem é de Cristo não pode andar em trevas. Quem é de Cristo tem que mostrar evidências dessa comunhão com Cristo. No versículo 8, esses falsos mestres diziam que não tinham pecado. E no 10, eles diziam que não cometiam pecado. Eram mentirosos. Nós vemos no versículo 9 ali que João fala que nós somos pecadores, devemos confessar os nossos pecados para que sejamos perdoados. Quem conhece Deus e tem comunhão com Deus, guarda os mandamentos, pois os mandamentos aperfeiçoam o crente. E a prova de que uma pessoa tem comunhão com Deus é a guarda dos mandamentos e o amor. Quem não ama não tem comunhão com o Senhor. Comunhão com Deus não é aceitar Cristo como Salvador no momento de emoção. Não é participar dos cultos todo domingo. Não é fazer caridade. Amar a Deus é conhecer e observar os mandamentos. Lembram-se de Mateus, capítulo 7, do 22 ao 24 ali? Senhor, nós profetizamos em teu nome. Daí Jesus fala, nunca os conheci, afaste-se de mim. Daí no versículo 24 ele fala, quem ouve as palavras e as pratica, esse edificou a sua casa sobre a rocha, né? Ter comunhão com Deus é ser conhecido por Deus e conhecer Deus. E para conhecer Deus é preciso amá-lo. Quem ama, busca. E busca na palavra, na Bíblia Sagrada. Precisamos conhecer e viver a palavra. Veja Mateus 7,24. Aquele que ouve a palavra e a pratica, esse é o que edificou a casa sobre a rocha. Os falsos mestres dizem que conhecem a palavra, conhecem, mas não praticam, não aguardam. Eles não têm testemunho cristão, pois não têm comunhão com Deus, porque não amam o seu próximo. Há pessoas que dizem que conhecem e que amam a Deus, mas não conhecem a palavra. Estão errados. Não conhecem Deus, não têm comunhão, não conhecem e não amam o Criador. Quem conhece, busca. Quem conhece, procura Deus
vasculha a Bíblia, se debruça sobre a palavra de Deus. Não estamos julgando. A questão aqui não é julgar pessoas, mas o evangelho verdadeiro é uma questão de paixão, é uma questão, sim, de amor pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 4, diz assim: quem diz que conhece e não guarda é mentiroso. Versículo 5, aquele que guarda a palavra, o amor de Deus está nele. É assim que nós conhecemos os verdadeiros cristãos. Aquele que conhece e que guarda a palavra dele. Os falsos mestres diziam que andavam na luz, mas não guardavam os mandamentos e nem amavam os irmãos. Vejam no versículo 9. Eles andavam nas trevas. Se nós odiamos algum irmão, nós estamos em trevas. Não há possibilidade de odiar e andar na luz, de odiar e estar na luz. Quem odeia um irmão está em trevas. João diz isso. Capítulo 2, versículo 10, fala que quem ama o seu irmão permanece na luz. Algumas versões diz está na luz. Versículo 11, o que aborrece o irmão está em trevas. A diferença entre um homem que pertence ao reino de Deus e um que pertence ao mundo é o amar os irmãos e guardar a palavra de Deus. É simples assim. No versículo 12 até o 14, ele fala do perdão através de Jesus Cristo. Nós somos pecadores e devemos nos prostrar diante de Cristo e clamar pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Que ele perdoe os nossos pecados. E também devemos conhecer a palavra, guardá-la em nossos corações e viver segundo a vontade de Deus. Amém? Amar é um desafio. Não é fácil amar, né? A gente se depara com tantas situações, tantos conflitos. Mas se nós nos dispomos a seguir Cristo, a ser seus discípulos, devemos amar aquelas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Tantas pessoas são colocadas em nosso caminho e Deus pede que nós a amamos, mesmo com dificuldades. Se amamos Jesus Cristo, devemos amar aqueles que são seus filhos. Os falsos mestres diziam que estavam na luz, mas não conseguiam amar os irmãos. Agora, quando ele fala de falsos mestres, quem são eles? Quem são os falsos mestres? O que João fala? Vamos ver o versículo 18? Versículo 18, ele fala assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes, vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Ele fala do anticristo e muitos anticristos têm surgido. Desde aquela época já existiam anticristos. E é impressionante que, veja o versículo 19, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Percebeu que os anticristos saem do meio da igreja? Não são pessoas mundanas, pessoas de outras religiões, mas são pessoas
que pertencem à igreja. Joio no meio do trigo, lobo no meio das ovelhas. Eram pessoas que estavam no meio do povo de Deus, mas deturpavam o evangelho e a sua essência. A essência do evangelho é o amor e a salvação através da graça de Deus, exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. No capítulo 4, irmãos, versículo 1, diz assim, ó: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas têm se levantado no meio da igreja de Cristo e querem tirar a glória do nosso Senhor, roubar a sua glória, a sua honra e trazê-los para si. Jesus Cristo é o centro da nossa fé e Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Todo aquele que diminui o nome de Cristo e tenta trazer a honra para si é um falso mestre, é um anticristo. Amém? Que toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, o Filho unigênito de Deus que morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida e o único mediador entre Deus e os homens. Então, tudo é dele, por ele e para ele. Toda glória sejam dados a ele eternamente. Amém. Deus abençoe a todos.